Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos bem. Saúdo a todos com o tradicional sinal do Fi, da filosofia, e inicialmente agradecendo ao nosso patrocinador, EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção para o seu patrimônio. Hoje nós vamos começar a falar sobre Platão. Platão foi vamos dizer, o discípulo de Sócrates que ficou mais revoltado e teve a sua melhor performance escrevendo o que Sócrates havia falado e desenvolvendo o que ele pensava. Então, Platão foi um filósofo, foi um matemático, né, no período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos, entenda-se diálogos filosóficos como livros também, e fundador da academia em Atenas, que foi justamente a primeira academia de educação superior do mundo ocidental. Dizendo isso, então, Sócrates, quando morreu, deixou um legado, que foi tudo aquilo que ele havia falado, e Platão anotou tudo e transformou isso em sua vida como um filósofo. No entanto, vejam o final de Platão, ou melhor, desculpe, o final de Sócrates, como foi morto, como foi perseguido e teve que tomar a cicuta, o mesmo ocorreria com Platão. Então, o que foi oferecido a Platão é que ele se oferecesse para um dos seus amigos, discípulos de Sócrates, como um escravo. Sendo um escravo, ele não seria perseguido. Então, ele foi justamente um escravo voluntário e, ao mesmo tempo, ele era um homem livre para escrever o que queria, porque o seu chefe, né, falava sobre a sua liberdade. Então, ele foi um grande discípulo, né, e foi que ele começou a escrever as verdadeiras essências do que Sócrates havia dito e desenvolveu. Foi aí que nós conhecemos a verdadeira filosofia de Sócrates. Então, nós vamos falar sobre Platão e o período pré-socrático, o que fazia com que a teoria do tudo ou de todos fossem transformados justamente dentro dos limites platônicos. Então, Platão foi talvez mais impactante do que Sócrates, porque ele deixou os escritos, apesar de muita coisa ter desaparecido, mas ele deixou também novos legados. Então, a reação contra o sistema do relativismo sofista que nós conversamos, né, e que cada um falava o que achava melhor, o sofismo, o sofisma, ou o sofista, é aquele que começa a falar alheio e acaba terminando perguntando para os amigos, onde é que eu comecei mesmo? O que a gente estava falando? Eu me embrulhei ou eu me empolguei? Então, os sofistas eram contratados como seriam hoje os advogados, né? Eles tratavam de assuntos, eles recebiam o problema, iam para casa por alguns dias ou semanas e traziam o problema resolvido, enquanto que um filósofo, ele tinha já na ponta da língua, vamos dizer assim, a resposta metodológica daquilo que era milenar para eles e conhecido. Então, os sofistas não se davam bem
com os filósofos, e os filósofos acreditavam que os sofistas exageravam na sua forma de ver. Pois bem, então a problematização do conhecimento foi justamente entre distinguir um do outro e formar uma cadeia de pensamento pré-socrático, em que Platão fazia parte dele. Então, o que Platão defendia? Platão defendia o inatismo, né? Como nós sabemos, um dos principais pontos é a racionalidade inata, que é a origem de todas as ideias que Platão conseguiu implantar a partir do sistema socrático inteligível. Quando se diz inteligível, ele traduziu toda aquela alegoria que Sócrates fazia e até aquela provocação em coisas que mentalmente eram mais absorvíveis pelo povo da sua época. Isso, obviamente, diminuiu muito o nível de intriga e impacto e não houve uma perseguição tão grande a Platão. Então, o idealismo platônico consiste basicamente em uma distinção do conhecimento sensível, inferior e enganoso, que é a distinção deles, que seria obtido pelos sentidos do próprio corpo, e o contexto inteligível, superior e ideal, que acessaria a verdade sobre as coisas sem ter que ofender e não haveria aquela agressividade socrática. Então, na filosofia de Platão, nós encontramos novamente a junção da alma e o corpo, em que, segundo ele, o humano era imortal a partir da essência da própria alma. Então, nós temos aqui os conhecimentos sensíveis, que são apresentados por Platão, que são aprendidos através dos sentidos e conhecimentos do indivíduo em particular e empírico, ou seja, ele é relativo, pois depende de quem faz a experiência, o que pode variar de indivíduo para indivíduo. Depois nós temos o conhecimento inteligível. O inteligível vem justamente disso, é aprendido do intelecto, conhecimento, ideias, vem do eidos. O racional, por exemplo, conhecimento matemático, buscando a essência do próprio eidos. Como só tivemos o conhecimento sensível no princípio, nós tivemos ele como um conhecimento singular, para depois deixar que a razão viesse à tona e nós tivéssemos o inteligível. Com o inteligível, o eidos foi ampliado, ou seja, nós tínhamos dois tipos de conhecimentos, o sensível e o inteligível. Ambos faziam parte do corpo e que se juntavam com a alma, por isso a imortalidade. Então nós estamos aí numa questão do exemplo, de um arquétipo, de uma cadeira só, alcançando uma vida inteligível, inteligente, por intelecção do próprio eidos em si, em que todos têm uma variação e uma tendência entre um lado e o outro, estando os dois corretos, o inteligível e o sensível e o inteligível. Então, grande parte daqueles que confundem o que foi o platonismo e o pré-socrático se perde um pouco quando ele acreditava que deveriam existir os estudantes que fossem livres pelo tipo de pensamento e educação. Platão não acreditava na pedagogia familiar. Isso é um dos pontos importantes sobre Platão. Ele não acreditava que a família tivesse condições de curar certos dogmas que viriam a nascer com uma criança da época. Então nós temos, a partir daí, o dualismo platônico. Nós temos ele justamente, conforme mostra a imagem ao lado, as ideias eternas, que são vamos dizer assim, amando das ideias pessoais de cada um, e a multiplicidade das coisas, que é o mundo sensível. Então aqui nós já podemos ver o racional, o racível e também o sensível funcionando em proporções piramidais.
Então, o primeiro grande ponto de conflito que Platão trouxe foi através de um dos seus grandes livros, chamado A República. Nós vamos direto ao livro 3 agora. A República foi uma forma de mostrar que o mundo era regido por falsas ideias, onde nós temos aí, vamos ver se nós conseguimos colocar aquela imagem da sombra, do sombreamento. Esse sombreamento, ele era feito, digamos, aqueles que estão passando os objetos atrás ou na frente da própria pira do fogo e estavam contra a parede, justamente estavam mostrando a falsa realidade do que o governo ou a forma administrativa tinha. E ele comparou justamente o pensamento de Sócrates. E um desses que se livrou saiu e viu que o mundo tinha sol, tinha estrela, tinha árvores, tinha pássaros, e não era feito de sombras. O qual Platão tentou, de uma forma singela, no livro 3, demonstrar como fugitivo, ele volta para contar para os amigos dentro da caverna que o mundo não é feito das sombras. O mundo é feito de outra forma, o que nós chamamos de duas vertentes, né? Uma delas é a política e a epistemologia radical. Quem era o homem que saiu e entrou de novo, supostamente seria Sócrates. O que aconteceu com essa pessoa? Os que estavam ali dentro da caverna duvidaram que ele estivesse correto e mataram ele, assim como mataram Sócrates. Então, aqueles que viviam acorrentados queriam continuar vivendo acorrentados. Aí existe uma correlação entre o filme Matrix e os tempos de hoje, em que nós estaríamos vivendo em um período socrático, com um exemplo platônico, e nós somos os Sócrates da vida. Ou seja, enquanto nós estivermos vivendo dentro daquela metáfora política que chama-se doxa, né? E nós estivermos de acordo com as imagens na parede, nós estamos indo bem. Quando nós optarmos pela pílula vermelha ou a pílula azul, em que nós sairmos fora da Matrix, ou sair fora da caverna de Platão, nós deixamos de ser bem-quistos e deixamos de ser bem-vistos. Nós passamos a ser inimigos do sistema. Então, essa foi o primordial de Platão para tentar demonstrar a sua não aceitação e a forma com que ele via a política e como ele via os políticos e como ele via a forma do doxa da época. Bom, essa ilusão, assim como qualquer outra, gera erros, gera ignorância, comodismo, também o próprio materialismo, ele é subjetivo, né? Às vezes se imagina que se tem muito e se conhece alguém que tem muito mais. E aí se pergunta, o que tu faz que tu tem tanto? Ele responde, eu trabalho. Tá, mas eu também trabalho. Sim, mas tem pessoas que têm muito menos que tu. Aí pergunta para essas pessoas, ou diz para eles o quanto tu tens, e eles vão dizer, poxa, o que tu faz? Eu também trabalho dia a dia. Então, esse doxa, esse paralelo, essa matrix, ela convive conosco até os dias de hoje, né, em que não seria um projeto do jeito que ele foi alinhado, que fosse de forma justa e perfeita. Ou seja, ele era empírico. E por ser, então, empírico, o nome A República foi criado pelos romanos, vejam só, os romanos que transformaram a República no livro. O livro original é de Politeia Periteia tes diques, que significa o estudo da polis, que é a cidade,
sob a justiça. Eu colocaria um in na frente da justiça, sob a injustiça, porque tudo aquilo que fosse contra o sistema seria uma afronta. Então, Platão disse, nós devemos ter um sistema de governo feito da seguinte forma: cabeça, corpo ou tórax e base, que são as pernas. Quem seria a cabeça? Seriam os filósofos, os donos da razão, e seriam a direção de todo e qualquer empreendimento ou país. Aí nós teremos os guerreiros, que são a força, a coragem, a defesa e a ordem para ser mantida dentro do país. E nós teríamos os trabalhadores, com sensibilidade, nutrição e aqueles formadores da economia. Vejam então, a economia vem de baixo, a ordem é mantida pelo corpo e a cabeça que rege os três de uma forma bem homogênea, o que seria então igual para todos. Aí nós temos aqui um outro gráfico sobre a racionalidade que mostra justamente que os filósofos, eles são responsáveis pelo uso da razão, seriam os magistrados, governantes, responsáveis por governar com sabedoria. Os irracionais seriam justamente aqueles que seriam os guerreiros, né, responsáveis pelos impulsos e afetos, responsáveis para proteger a cidade como fortaleza. E o irracional concipiente, que seriam os artesãos, agricultores, comerciantes, responsáveis pelas necessidades básicas e responsáveis por prover a necessidade de toda a cidade com temperança. Essa seria a parte formada como sendo primordial na ideia de Platão. Pois bem, Platão formou esse sistema e ele deu andamento ao seu pensamento, né, a partir do eidos. O que seria o eidos? Seriam, então, justamente convencer os guerreiros que eles deveriam representar a força, né, e seriam o corpo da unidade, mantendo a ordem. Os trabalhadores seriam responsáveis pela produção, como dissemos antes, poderiam arrecadar riquezas, poderiam trabalhar no comércio, construções, e seriam, obviamente, as pernas, né, que seria a base de tudo, e os filósofos se manteriam como a cabeça, como foi dito, como o regente geral de tudo. No entanto, aí entra uma parte bastante contundente, né? Do ponto de vista de Platão, ele queria acabar com a família, a unidade familiar como ela era composta, dizendo o seguinte: a família tem que formar o Estado, então ela é de interesse público. E sendo assim, toda e qualquer criança deve ser educada pelo Estado, possibilitando que o indivíduo descubra as suas maiores e melhores aptidões. E aí formariam um novo trabalhador, ou um novo guerreiro, ou um novo filósofo. Então caberiam a essas escolas de virtudes descobrir qual era a maior que mais se destacasse. Vejo que as riquezas estavam somente para a parte dos trabalhadores, não se aplicavam nem aos filósofos e nem tampouco aos guerreiros. Os trabalhadores poderiam acumular as riquezas, como eu disse, mas não poderiam acumular as crianças. Isso talvez é parte do pensamento do arete, que é a concepção orgânica da justiça. O que é o arete em si? É como o indivíduo, como ele seria feito dentro da célula do corpo, uma pré-formatação platônica dentro de um corpo perfeito. Esse corpo perfeito é justamente a hegemonia da raça, né? E nós estamos falando aqui dos helênicos, né? Em que os helênicos pretendiam ter um universo perfeito, e aí entra o que se chama de comunismo platônico aristocrático.
não é comunismo como nós o conhecemos, mas vem da palavra comum, o interesse comum, a descoberta das características individuais de cada um que pudessem compor e ver ao longo. Nós temos diversos filmes de 1960 para cá que falam em escolas formadoras de opinião. Existe, então, segundo o próprio Karl Popper, que o modelo de melhoramento de raça seria através da utilização da célula individual de cada um na sua melhor função e que estaria regulando as classes sociais de acordo com a ênfase de cada um. Então, se nós formos hoje considerar Platão como ideologista, ele plantou as ideias socráticas, disse que o governo anterior não tinha fundamento, porque ele perseguia pessoas que pensavam de forma diferente e faziam os escravos continuarem, filhos de escravos serem escravos, filhos de trabalhadores continuarem serem trabalhadores, obviamente filhos de guerreiros continuariam a ser guerreiros e a forma mais clássica do mundo de manter o poder é que os filhos dos poderosos, dos políticos, continuariam o legado do pai à frente daquele tipo de administração, o que eles já denominavam de democracia. Surge nesse meio tempo duas formas diferentes de pensar. A forma filosófica, que diz que nós podemos ter uma formação de um líder a partir de um filho de escravo e podemos ter também um líder a partir de um filho de um guerreiro. Só que eles não poderiam ser educados por filhos de escravos, porque eles seriam educados como escravos, e filhos de guerreiros como guerreiros, porque seria o sonho do filho sempre, nesta época, devido a, vamos chamar, ignorância da amplitude de estudos, eles seguiriam a carreira do pai. Então, o sonho do menininho, a partir de 3, 4, 5 anos de idade, era empunhar a espada, o gládio, né, e ser um defensor do próprio povo, do próprio governo. Então, eles já fariam parte da formação de um caráter individual. E, ao mesmo tempo, nós temos os sofistas que vieram para dizer para o povo que qualquer um pode ser o que quiser. É só querer. O que destoava daquilo que os filósofos queriam. Os filósofos queriam que houvesse uma escola filosófica ou uma escola de caráter ou uma formação escolástica que fosse adequada para se descobrir os talentos de cada um. E já se faria separação ao longo dos anos. Se vê se ele tem uma tendência à agricultura, ele vai seguir dentro da escola de agricultura. Se ele tem uma tendência a ser um guerreiro, ele vai ser treinado para ser um guerreiro, ele vai ser fortalecido fisicamente, ele vai ter que mentalmente pensar diferente. Lembre-se, Sócrates foi um guerreiro, ele foi parte do exército e ele lutou, e mesmo assim ele chegou a ser um filósofo. Como ele atingiu o nível de filosofia? Da forma mais difícil possível, desafiando o sistema, desafiando as pessoas, desafiando a todos. Então, a guerra entre eles estava formada. Como Sócrates falava demais e não escrevia nada, muitos dos seus discípulos, ou as seclas, anotavam tudo o que ele falava, mas ninguém conseguiu, na sua época, assimilar
tão bem quanto Platão, quanto as ideias e conseguir transformar essas ideias e eventualmente evoluir essas ideias. Como é que ele fez isso? Ele dividiu a sua vida de uma forma que ele pudesse estar livre, mesmo sendo um escravo, pudesse colocar em palavras comuns aquilo que Sócrates havia escrito mentalmente e que Platão havia escrito como um escriba, e ele, colocando assim na sua mente e palavras diferentes, ele conseguiria atingir a forma que o mundo estava pensando em evoluir. Nós já estamos falando na evolução pré-socrática junto com a evolução platônica. Quando nós falamos em platônico, sempre dizem, ou já escutei várias vezes, né, o amor platônico, né? O que é o amor platônico? É o dualismo que nós vamos ver, nós vamos dividir em 4 etapas a nossa apresentação sobre Platão e vou trazer para vocês os livros secretos, até hoje, secretos de Platão, as ideias secretas de Platão, o plano secreto de Platão de como implantar o sistema dentro do sistema em que vivia, sem precisar tomar a cicuta, sem ser executado, sem ser colocado de cabeça para baixo, amarrado por uma perna, mas pura e simplesmente através da sua academia. Academia que era uma arena de gênios, uma arena formada por diferentes culturas, em que ele conseguiu, através deste teórico desconhecido, o seu chefe, o seu amo, que ele tivesse a liberdade. Muitas coisas que nós vamos falar nas próximas 3 matérias sobre Platão vão ser novidades, são coisas que vão surpreender alguns que pouco sabiam sobre Platão, exceto sobre a caverna, sobre o livro A República, o sistema irascível, sensível, sensorial. Então, eu espero que tenham gostado dessa introdução a Platão, e a coisa vai ficar bem mais pesada e eu vou ter que puxar vocês aí para conseguirem entender tudo que eu estou falando e a forma com que Platão pensou na sua época até chegar ao estágio de perfeição antes de Aristóteles. Então, nós vamos, dentro deste padrão, juntar Sócrates com Platão e vocês vão ver que coisa bem organizada que ele faz. E eu assim saúdo a todos e até logo, fiquem todos bem, e faço novamente o sinal do Fi, esperando que todos estejam comigo na próxima apresentação. Muito obrigado. Até logo. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida, e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.